paz, meus queridos. Bom dia. Tenhamos um dia maravilhoso na presença do Senhor, sabendo que Ele sempre está conosco, que Ele nos guarda, nos cuida, nos liberta, nos salva e que Ele jamais nos esquece. Em todos os momentos, Ele está conosco e tem o melhor reservado para as nossas vidas. A palavra nos diz: o amor de uma mulher por seu filho é resultado de uma ligação física e mesmo assim ela poderá se esquecer dele. Porém, Deus jamais se esquecerá dos seus servos tementes que invocam o seu nome. Isaías 49:15 declara que esse esquecimento é simplesmente impossível acontecer. Deus jamais esquece os filhos seus. Veja comigo no Salmo 77 o que o salmista relata de Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. E nós podemos ver mais adiante no verso 11, onde o salmista diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, é entre os povos, tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Tudo estremece diante do nosso Deus. E nós podemos dizer: quem é tão grande como o nosso Deus? Ninguém. Quem tem poder tão grande como o nosso Deus? Ninguém. Então, assim como o salmista nos momentos de angústia, Deus se revela a nós, mostrando que Ele não nos esqueceu, igualmente como fez com o salmista. Que verdades podemos aprender a respeito da revelação de Deus aos seus filhos, aos seus amados, em momentos de angústia, em momentos de tribulação, mostrando que Ele não se esquece de nenhum deles. Deus não se esquece de você, porque nada escapa ao seu olhar. Deus não se esquece do seu povo, dos seus filhos, porque Ele está vendo todos os dias o que estão fazendo, por onde andam. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia! Deus não se esquece de você porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas em nossas vidas, como em nosso organismo, em nosso ser, que nós mesmos talvez nem conhecemos. Nós podemos ver que quanto mais frequente for o contato com uma determinada pessoa, mais difícil será a possibilidade de esquecê-la. Então, apegue-se mais e mais e mais a Deus. Ele já não esquece de você. E você lembra todos os dias de render louvores a Ele, de ter comunhão com Ele? Saiba que Deus não esquece de você, porque a mente de Deus, ela é eterna. A parte em que fala que Deus jamais esquecerá dos filhos seus, das suas promessas. Deus jamais fica velho. O mesmo não acontece com nós, seres humanos, porque há um progresso degenerativo celular que vai aumentando conforme a nossa idade.
E aí nós, homens ou mulheres idosos, podemos ter mãos trêmulas, podemos escutar menos, sofrer de amnésia, mas Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece do que prometeu. Percebemos que Deus não te esquece, porque Ele se importa com seus sentimentos. Assim como o salmista falou para o Senhor no dia da minha angústia: busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Então lembrei-me de Deus e me perturbei e me queixei, porque o meu espírito desfalecia. E então sustentaste os meus olhos acordados, estão tão perturbados que não posso falar. De noite chamei a lembrança o meu cântico e meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. E a palavra nos diz: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Por acaso cessou sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias? Não! Em resposta a todos esses questionamentos que o salmista fez, a palavra do Senhor nos diz claramente: as promessas do Senhor são infalíveis. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Nos revela 1 Reis 8:56. A Bíblia também diz no Salmo 111, verso 4, que piedoso e misericordioso é nosso Deus. Então tenha certeza, Deus não se esquece de você, porque Ele renova a tua esperança. Quando o salmista diz que ele ali estava numa enfermidade, e aí se lembrou da destra do Altíssimo, e ele se lembrou das obras do Senhor, das maravilhas que fez na antiguidade. E ele diz que meditará também em todas as obras e falará dos seus feitos, que o caminho de Deus está no santuário. E ele pergunta mais uma vez: quem é tão grande como o nosso Deus? O Deus que fez notória a sua força entre os povos. Este é o nosso Deus, que ontem, hoje e eternamente reinará sobre os povos da terra, reinará sobre as nossas vidas, reinará sobre os nossos sentimentos e emoções. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso, que nunca esquecerá de nós. A Bíblia também nos diz em Abacuque 3, no 17 ao 19, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os de um servo. Ele me faz habitar e andar em lugares altos. Aleluia! Por causa da sua grande fidelidade, Deus não se esquece de você. Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Mesmo que tudo ao teu redor esteja em destruição, Deus pelejará por você. Deus prometeu enviar Jesus para morrer por nós e cumpriu a sua palavra. Por isso, Ele não pode esquecer-se de nós, de jeito nenhum, meus queridos. Ele sabe o que está acontecendo na vida de cada um de nós. Deus é fiel, ainda que eu e você sejamos infiéis. Ele é verdadeiro,
Ele vela por sua palavra para cumprir cada palavra, cada herança, cada promessa. Pelo seu Espírito, por intermédio do seu Espírito, Ele roga por nós, Ele cuida de nós. Ele está sempre a nos contemplar e ver o nosso caminhar. Deus cumprirá todas as promessas na vida do crente e trará resposta, trará portas abertas, trará cura, trará salvação, ainda que ele tenha que interferir em todos os problemas terrenos. Na hora certa, ele abençoará, ele não esquecerá dos seus filhos. Ele nos conhece, Ele sabe de tudo e age por nós, age em nosso favor. O Senhor não descansa, não dorme, nem cochila. Ele está vendo tudo e tem em suas mãos o domínio de todas as coisas. Por isso, creia que no momento proposto por Ele, a tua bênção virá, pois Ele jamais esquecerá de você. Aleluia, aleluia. Na carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 17 do capítulo 1, está escrito: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele mantém tudo em harmonia, ou seja, todo o universo é sustentado por Ele. Tudo é governado por Ele. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o domínio de tudo. Ele está trabalhando ao teu favor. Significa que Ele não parou de agir. Nos bastidores espirituais, o Senhor continua nos conduzindo ao centro da sua vontade. Às vezes, até demora, e isso é o reflexo de escolhas erradas que nós mesmos tomamos e que Deus primeiro precisa ajustar. Definitivamente, os atalhos não fazem bem à nossa vida espiritual. Por isso, mantenha-se no foco, mantenha-se no caminho. O único caminho é Jesus. O único caminho que nos leva ao Pai é Jesus. O único caminho que nos dá a salvação e vida eterna é Jesus. Por isso, não se distraia, não ande por atalhos, não se distraia. Querido, faça um esforço sobrenatural para permanecer de pé e com os teus olhos fitos no Senhor, porque Ele não esqueceu de você. Preste bem atenção no que Ele falou através do profeta Isaías. Será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, todavia, eu não me esquecerei de você. Se alguém pode até dizer, alguém rejeitou aquela criança, mas Deus diz, eu não rejeito, eu a escolho, eu a protejo, eu a guardo. Podemos até nós nos esquecermos de Deus, mas Ele jamais se esquecerá de nós. Porque Ele jamais esquece daqueles escolhidos seus. Deus nos fez uma promessa e irá cumpri-la, porque Ele não é homem para mentir. Deus nos amou desde o ventre, quando ainda éramos substância informe, e Ele continua nos amando, nos cuidando, nos protegendo. Essa é a palavra do Senhor para você que hoje está clamando, angustiado e sem esperança. Deus não esqueceu de você. Deus sempre tem o melhor para a tua vida e fará maravilhas além do que você possa imaginar. O segredo revela-se na incondicional e plena confiança nos planos de Deus, a certeza de que Ele está no controle da nossa história e não deixará de cumprir a sua palavra.
Aleluia. O Pai Celestial jamais esquece dos filhos seus. Ainda que passaremos pelos desertos da vida, nunca estaremos sozinhos, porque o que cabe a nós é aguçar a nossa sensibilidade para perceber que Deus está sempre ao nosso lado. Geralmente achamos que estamos sozinhos, pois estamos cegados. Foi o que ocorreu com o servo de Eliseu, que estava diante de um grande exército do maldoso rei de Israel, que os queria matar. Ele não viu, mas o nosso Deus caminha do nosso lado. Não seja cego você também. Perceba o movimento no mundo espiritual que Deus está fazendo, movendo forças ao teu favor, porque Ele te cuida e tem o melhor para você. Ele está fazendo um movimento de cura, de transformação, de salvação, de libertação, de restituição na tua vida, cuidando dos mínimos, dos pequenos detalhes de cada um dos sonhos teus, porque Deus não se esqueceu de você. Acredite. Envolva-se nos braços do seu Pai de amor e viva tudo aquilo que Ele já prometeu em sua palavra para você. Deus abençoe você, em nome de Jesus.